Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Muito obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente nesta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre as principais, tá, doenças dos homens. É muito importante que vocês busquem o urologista, tá, e até mesmo como prevenção de muitas dessas doenças. Já mais detalhes. Também ainda, pessoal, nós vamos falar aqui sobre AVC. Outro tema também muito importante, que a gente precisa sempre estar se cuidando e se prevenindo. E ao sentir alguns dos sintomas do AVC, que caso você não saiba, já você vai saber procurar com urgência o médico. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha e nos assiste pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda, né, quem sabe, pelo nosso aplicativo da TV Mar, que é por onde você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta apenas, né, ter acesso à internet e ter o aplicativo baixado aí no seu tablet ou no seu celular. Sempre lembrando, tá, também que nós temos aqui, ou que nós estamos presentes aqui nas principais plataformas digitais. Basta você ir aqui nesses sites, nesses aplicativos também, procurar a gente, acompanhar e seguir o nosso perfil. Tá joia? Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui. A consulta ao urologista é fundamental para a saúde do homem. Dados do Ministério da Saúde, tá, pessoal, revelam que para cada 8 consultas ginecológicas acontece apenas uma urológica. Infecções urinárias, câncer de próstata, infertilidade e ejaculação precoce são apenas algumas, tá, das doenças que podem atingir os homens. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o urologista José Araújo, do AP Vida. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, doutor José. Bom dia, Mara, bom dia aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. Para a gente também, obrigada pela sua disponibilidade. A consulta ao urologista é fundamental, doutor? Sim, o urologista ele deve ser consultado desde o começo da vida do homem, quiçá podemos dizer até desde o nascimento da criança. Sim. Em virtude de várias patologias que acometem já as crianças recém-nascidas. Como exemplo, nós temos a fimose, sim, que é uma doença, né, que ocorre muito frequentemente, que é a dificuldade da exposição da glande, da cabeça do pênis, sobre a situação dentro da pele do prepúcio, né, que é aquela capinha que cobre o pênis. E daí essa dificuldade pode levar os pais a ficar preocupados no tempo que isso aí vai acontecer e vai haver o descolamento. Isso aí é uma doença que é muito frequente dentro dos consultórios urológicos. Outras doenças que podem acometer são as doenças testiculares. São aquelas também que podem acometer a infância. Crianças que nascem com escroto vazio, quer dizer, uma das bolsinhas testiculares não tem o testículo. Sim. Esse testículo ele pode estar ou na descida normal do testículo, no canal inguinal, ou pode também estar dentro do abdômen, ele não ter descido. Chamado de, quando ele não está na descida normal que ele desce normalmente, no trajeto normal dele, que ele segue desde a parte intraútero até a criança, a vida da infância, né? Pode acontecer dele ficar chamado de testículo fora da bolsa testicular, chamado de criptoquirdia. É outra coisa que acontece. Além do mais, é importante também notarmos que outras doenças fazem parte também disso aí, como a enurese noturna. Crianças que depois que tira as fraldas, já está no período de controle esfincteriano, eles não conseguem conter o xixi e fazem muito xixi durante a noite, acordam e muitas vezes os pais se submetem a situações extremamente ruins no tocante a criança não deixar de urinar
né, durante a noite. Sim. Eles nem acordam, elas já acordam todas com a micção já presente. Urinam enquanto ainda estão dormindo, E né? urinam enquanto estão dormindo. Eles não despertam para urinar. Né? Sim. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque tem muitos homens, né? Muitas pessoas que pensam que é só para buscar o urologista quando já está com a idade Sim. adulta, mas avançada. Mas aí o senhor está aqui falando para a gente que não é bem assim não, né, doutor? Não é bem assim. Não é bem assim porque muitas vezes o distúrbio urológico ele deve ser detectado precocemente. Sim. E daí nós temos hoje vários campos da urologia em que nós atuamos. Desde a uropediatria, que é o campo que trabalha com as crianças, a uroginecologia, que trabalha também com as mulheres, né? Também existem algumas alterações femininas. O urologista não só é médico que trata da parte masculina, também trata da parte feminina. Então, muitas infecções urinárias, muitas situações de incontinências urinárias ocorrem durante a fase de vida das jovens e adultas jovens e mulheres em fase de senescência, senilidade, que pode também ser consultas dentro do ambiente urológico, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que diversas faixas etárias e diversas idades devem sempre procurar um urologista diante de um distúrbio qualquer do trato urinário. Certo. Doutor, ainda há tabu em relação ao homem se cuidar, buscar ajuda médica, buscar urologista? Está diminuindo cada vez mais. Que bom. Eu acho que o homem ele passou a vislumbrar uma situação diferente hoje, que é justamente a situação de que ele não é mais o super-homem, entendeu? Sim. Ele não é mais aquele cabra macho demais. Isso. Que não ele não pode médico. ser submetido a uma consulta, quer ser qualquer especialidade, mas principalmente com o urologista. Sim. Mas, na verdade, o nosso grande aliado é a mulher, é a mãe, é a esposa, é a namorada, Sim. que nos indica o paciente, entendeu? Mas o homem hoje ele procura bastante. Algumas doenças, elas são silenciosas, elas podem acabar se agravando com essa, por exemplo, resistência de se procurar talvez o médico? Sim, várias doenças urológicas elas se agravam e principalmente eu acredito que o câncer de próstata é uma delas. O câncer de próstata ele tem um acometimento insidioso, ele é algo insidioso, ele não é algo que aparece de uma forma muito agressiva logo de início. E se você for precocemente, você pode prevenir. Outra doença que a gente pode colocar como uma necessidade e também procura do urologista é uma doença chamada, pouco conhecida, como distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Sim. Nós homens envelhecemos como qualquer outro ser e dentro de nós existe um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio ele sofre quedas e pode sofrer uma queda tão acentuada e trazer distúrbios metabólicos como diabetes, distúrbios metabólicos como alteração nos lipídios, no colesterol, triglicerídeo, distúrbios de alterações neuropsíquicas como depressão. A depressão pode ser já um indício desse distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Sim. Pode também alternar períodos em que o homem esteja com distúrbios no sono, alterações na perda de memória, alterações na cognição masculina, entendeu? Perda de massa muscular e de densidade óssea, fadiga, anemia, homens que mudam o humor deprimido também pode ser um grande vilão desse distúrbio. E muitas vezes isso aí está sendo tratado por outros profissionais, quando na verdade o urologista precisa entrar nesta situação para que haja a reposição desse hormônio e, consequentemente, a melhora dos sintomas. Então, isso é uma doença silenciosa, que no passado tentou se conceituar de várias formas, como andropausa. Andro quer dizer homem, pausa,
pausa nos hormônios masculinos. Como se fosse uma menopausa, Como se fosse né? uma menopausa masculina. Mas não, a gente sabe que isso é uma questão puramente masculina, que o homem, ele produz testosterona na hora que ele nasce até a hora que ele dá o último suspiro na vida, como a gente diz no popular, né? Então, isso é uma necessidade de procura dentro do consultório urológico. E muitas vezes, atrás de uma depressão, isso eu gostaria de frisar muito, atrás de um processo neuropsíquico, está um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É outra doença silenciosa, que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, assim, a urologia hoje ela é um campo aberto. Nós trabalhamos com a parte de uropediatria, como eu já falei, a uroginecologia e a uroneurologia. Sim. Por exemplo, seres humanos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que sofrem de algum trauma, algum acidente vascular cerebral e que desenvolve problemas relacionados com a conter a urina, chamado de bexiga neurogênica. Sim. O especialista nessa área de tratar os distúrbios relacionados à micção após o AVC, que será a próxima palestra que você falou para nós aí, esse profissional é urologista. Pois é, acho que é tão importante que a gente esteja falando sobre isso aqui, né? O doutor tá fazendo assim uma aula mesmo, está nos dando aqui uma aula mesmo, porque por muitas vezes, né, ali vamos falar desse caso, por exemplo, da depressão. O homem acha que é só para tratar com psicólogo, com psiquiatra, e às vezes uma ida, né, ao urologista também pode acabar auxiliando ele nesse processo de recuperação, né, doutor? É verdade. A gente tem que frisar isso muito, porque muitas vezes muitas depressões e muitos sintomas psíquicos, neuropsíquicos no homem são tratados simplesmente com psiquiatras ou psicólogos ou psicanalistas. É necessário, sim, investigar a presença de distúrbios metabólicos no homem que pode levar a essa situação. Então, o meu alerta aqui é, toda vez que vocês estiverem com alguém em sua casa, seu pai, seu sogro, seu esposo, que esteja com algum sintoma neuropsíquico, investigar também a probabilidade de estar diante de um quadro de um distúrbio metabólico masculino, que possa estar levando a esse quadro, tá? Muito importante. Bom. Vamos falar também, né, aproveitar aqui a sua vinda, doutor, para a gente também falar sobre a adolescência, a puberdade e o início da vida sexual também dos homens, né? É preciso também ter esse acompanhamento com o urologista, né? Cada vez mais nós estamos notando que os distúrbios ejaculatórios, tanto os distúrbios ejaculatórios precoces, como as disfunções eréteis, as dificuldades de ereções, está acontecendo em fases mais precoces na vida do homem. Então, nós temos pego no consultório diversos adolescentes já com esses sintomas. Creio eu que seja por essa banalização sexual, tá? Associado também ao medo do improvável, ao medo da gravidez da parceira. Então, muitas vezes eles chegam lá com ejaculações precoces, que é um distúrbio muito frequente no adolescente e que também no adulto jovem, e que leva o homem a ejacular precocemente, em média de 3 a 5 minutos antes do prazo que deveria fazer. Sim. Entendeu? É como se ele não se satisfizesse dentro da situação em que fosse colocado durante um ato sexual. Então, ele sente aquele desejo precoce e não consegue segurar a ejaculação. Homens que em segundos ejaculam durante o ato sexual. Isso é um distúrbio muito frequente, bem como as disfunções eréteis. As disfunções eréteis, elas dão em toda a fase da vida, desde a fase do adulto jovem até a fase da senescência, a senilidade no homem, e está relacionados a vários fatores. Então, vários fatores são importantes. Então, consumo de álcool em excesso, o tabagismo, as doenças metabólicas como a diabetes, o uso de alguns antihipertensivos também pode acontecer isso, já que tem hoje adultos jovens
usando remédios para pressão muito precocemente. Sim. Também é um fator importante. Bem como, muitas vezes, a não compreensão da parceira, tá? A necessidade de se mostrar, de se mostrar como homem através da virilização. Uso imperioso de medicamentos muito precocemente para ereção. Tem muitos jovens já usando remédios muito jovens para ereção. Sério? Como forma de mostrar que é um super-herói. Tá? Então, isso aí tudo leva aos distúrbios muito precoces disso aí. Fora isso, o uso de anabolizantes. Eu refuto muito aqui, as academias elas têm um papel importante na prevenção dessa situação. Tem muitos jovens usando anabolizantes muito precocemente, as anfetaminas. Isso causa problemas de ordem diversas, dentre elas os distúrbios tanto ejaculatórios como disfunções eréteis. E a gente acha, né, às vezes que não tem, tem sim, tá, gente? Tem muito. E as academias, como o doutor muito bem colocou aqui, são ambientes muitas vezes propícios e que até incentivam isso. Isso é um absurdo muito grande. Para a gente fechar, doutor, aqui esse nosso momento, vamos fazer uma menção especial ao câncer de próstata. Eu acho que vale a pena, né? A gente fala muito sobre esse assunto no Novembro Azul, mas é importante lembrar que tem um ano todo aí para os homens se cuidarem, né? É importante. O câncer de próstata, como eu te disse, é um dos cânceres, primeiro lugar, dos cânceres masculinos, exceto os tumores de pele, que não são considerados os tumores onde está inserido o melanoma. Então, é um câncer que tem uma incidência muito alta na população e que nós devemos ter sempre o olhar, sempre para o futuro, para ele. E nunca imaginar que ele é algo que não possa ser tratado. Quando descoberto precocemente, o câncer de próstata é curável na grande maioria dos casos. Muito bom falar sobre isso. Doutor, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Sempre uma honra enorme receber o senhor. Satisfação é nossa. Aprender tanto, né, sobre diversos temas aí que envolvem o universo masculino. E vou até reforçar aqui, tá, a mensagem do doutor José pra gente. Mães, esposas, namoradas, noivas, incentivem, né, seus parceiros, seus filhos, seus pais a irem ao médico. Eu gostaria também de agradecer ao Apivida. Estou aqui em nome de toda a equipe do Apivida, entendeu? E todo o sistema Apivida está à disposição para o que precisar. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, doutor José. Obrigada, viu? E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco estou de volta.